Bora, gente, bora com o podcast de Copa do Mundo, o resumo da Copa. Gente, que noite espetacular, gente. Que noite não, que jogo, né? A noite foi espetacular, a gente teve a goleada da Noruega, mas que jogo espetacular. Assim, o que que o futebol nos proporciona? O tipo de espetáculo que o futebol nos proporciona. Que coisa maravilhosa. É por isso que eu amo esse esporte. É por isso que eu amo esse esporte. Porque, cara, assim, da forma como foi, o roteiro que foi escrito não, o roteiro que foi construído, né? A história que elas fizeram, uma coisa de louco, assim, é absolutamente espetacular. Se o futebol ele é um negócio maravilhoso, né? É um negócio maravilhoso. Não à toa, as pessoas dizem que é o maior esporte do planeta, né? É o maior esporte do planeta. Que coisa maravilhosa que essa seleção colombiana nos proporcionou. Que coisa absolutamente espetacular, um momento sublime do esporte. Aquele famoso momento sublime do esporte. Da gente ficar boquiaberto, da gente aplaudir de pé, né? Da gente simplesmente levantar, aplaudir e gritar. E gritar e viver essa emoção junto com as jogadoras e com o torcedor colombiano. Absolutamente espetacular, tá? Antes de começar o podcast de hoje, primeiro deixar os créditos da ESPN.com.br, ESPN Brasil, onde a gente sempre faz o nosso giro pela Copa do Mundo. Mas antes de falar de Copa, só sobre o caso do Flamengo, tá? Do Pedro, que o preparador físico do São Paulo deu um soco no rosto do Pedro. E quando eu gravei o primeiro podcast, eu ainda não tinha visto a notícia. O Pedro foi, sim, ele abriu, prestou lá, foi à delegacia e ele fez um boletim de ocorrência contra o preparador físico do Flamengo. A gente vai acompanhar os desdobramentos disso ainda, o que, que vai acontecer. Eu ainda não tive tempo de parar e olhar as notícias se tem alguma coisa de novo, mas foi algo muito sério, né? Foi algo muito sério. E até no primeiro podcast eu falei sobre isso, mas assim, ainda aguardando é, uma, uma notícia definitiva, né? Porque até então a gente sabe que muita coisa pode ser boato. Óbvio que a matéria foi noticiada pelo GE e a gente trouxe a notícia aqui, mas a gente sempre fala com cautela para vamos aguardar, né, as próximas notícias, eventualmente um pronunciamento oficial, tá? Então, aparentemente, o Pedro abriu sim, ele fez um boletim de ocorrência e contra o preparador físico da comissão técnica do São Paulo, tá? A gente vai acompanhar tudo um pouco mais sobre isso e no podcast de amanhã, após a rodada do Campeonato Brasileiro, a gente vai falar mais sobre o assunto e possíveis desdobramentos, o que vai ser, se ele vai ser demitido, como é que vai ser, como é que se espera que vai ser o dia a dia no CT do Ninho do Urubu, porque foi algo muito sério, né? Foi uma agressão. Isso passa de todos os limites, tá? Vamos agora para a Copa do Mundo? Eu vou deixar para falar desse jogo espetacular no final, porque, cara, eu tô arrepiado até agora. Eu tô arrepiado até agora. O jogo acabou algum tempo atrás já. Eu precisei de um tempo para me recompor, né? Porque senão eu ia abrir o podcast berrando aqui. Eu ia gravar o podcast berrando. Tô até tossindo aqui, porque não teve como. Eu gritei mesmo, aplaudi de pé, porque foi algo espetacular. O que essas jogadoras colombianas protagonizaram nessa noite foi algo espetacular. Espetacular. A noite de Sydney vai ter muito barulho dos colombianos, certamente, porque o torcedor colombiano fez barulho, hein? Marcou presença, fez muita festa. Vamos começar com o primeiro jogo do dia, Coreia do Sul e Marrocos. Não foi um grande jogo, era uma partida que era uma incógnita para mim, porque os dois o primeiro jogo da Coreia do Sul e o primeiro jogo do Marrocos, da seleção marroquina, foram dois jogos falando dessas duas seleções em específico, foram dois jogos muito fracos. Dois jogos muito fracos, muito abaixo, e havia uma interrogação do que seria esse jogo. E a verdade é que o Marrocos abre o placar muito cedo.
Giraide e Bitsan Giraide, né? Não sei se essa é a pronúncia correta e eu peço perdão se não for. Uma cobrança de escanteio, ela cabeceia sozinha na diagonal, uma bela cabeçada. Inclusive esse gol eu comentei, eu falei desse gol quando eu tava gravando o primeiro podcast. Golaço, eu achei que ia ser um dia do Marrocos, onde a seleção marroquina ia fazer mais 1 ou 2 gols. Porque até então a seleção coreana estava meio perdidinha no jogo, né? Fato é que eu acho que as oportunidades mais perigosas, mais perigosas não, acho que as duas seleções tentaram buscar dentro das suas possibilidades uma sorte melhor no jogo. O Marrocos já tinha consolidado a sua vitória, aliás, a sua goleada, primeira vitória na história da Copa do Mundo para a seleção feminina, mas é só a gente ver os números aqui, né? A Coreia do Sul teve 16 chutes e 0 em direção ao gol, mas dessas 16 teve uma ou outra boa oportunidade. A mesma coisa o Marrocos, teve 10 chutes, 2 em direção ao gol e deu uns sustinhos, né? As duas seleções deram um susto, mas nada assim muito exuberante, nada assim de bater o coração mais forte. É óbvio que para as marroquinas e para o torcedor marroquino, o coração batia mais forte toda vez que as coreanas chegavam, porque era importante segurar o resultado. Era importante manter esse placar, era importante a vitória para sonhar com uma classificação. A gente vem de uma Copa do Mundo do Catar, onde o Marrocos, a seleção marroquina, fez uma campanha espetacular, com atuações, cara, lindíssimas, né? Belas atuações. E parece que esse caso de amor do torcedor marroquino com o futebol, ele continua, né? Ele continua. O Marrocos mantém o sonho vivo. O time é muito fraco, gente. A gente sempre torce por uma novidade, por algo diferente acontecer. A gente torce para os azarões, mas é uma seleção muito fraca. A Coreia do Sul também é uma seleção muito fraca, mas é mais organizada que o Marrocos. Não chuta ao gol, assim, obviamente teve 6 chutes, mas sabe aquela coisa que eu tava falando quando eu falava da seleção inglesa? Que elas vão chegando, mas ninguém nunca chuta, chega até a ser irritante. As coreanas é algo parecido, sabe? Uma falta de capricho, né? Porque até tem aquela construção de jogada. E mais pro final do segundo tempo foi assim, uma questão de abafa mesmo. Foi um jogo de ataque contra a defesa. Marrocos, pô, vamos fazer uma rolha aqui, vamos fechar. As coreanas indo para cima com tudo, mas indo para cima sem nada muito espetacular, né? Sem nada, assim, se sentia, pelo menos eu, né? Porque quando você não torce, quando você não é torcedor, você não sente a mesma adrenalina. Mas eu vendo assim como um mero espectador, não vai acontecer nada. O Marrocos não vai fazer mais um gol e a Coreia não vai fazer gol nunca. Porque é um time limitado, são duas seleções limitadas. O Marrocos foi muito eficiente na única grande oportunidade do jogo e assim foi. E assim a história se desenhou e Marrocos tem 3 pontos, curiosamente empatado com a Alemanha, que também tem 3 pontos. A gente vai chegar nesse jogo entre Colômbia e Alemanha, tá? Duas partidas que aconteceram ao mesmo tempo e por isso foi um pouco complicado de acompanhar. Eu ficava com o olho num lado da tela, no outro lado da tela. Foi difícil, mas a gente conseguiu acompanhar, tá? A Noruega, ela simplesmente executou tudo aquilo que eu esperava. Exatamente aquilo que eu esperava da seleção norueguesa aconteceu. E se você duvida do que eu tô falando, é só você pegar o meu podcast após o jogo entre Noruega e Suíça e a vitória da Filipinas para cima da seleção da Nova Zelândia. Eu falei, cara, a Noruega, ela já apresentou algo muito diferente e a seleção filipina é uma seleção fraquíssima. A Noruega vai golear. Não me recordo se eu disse que ia golear, mas eu falei que ia ser uma vitória fácil da Noruega. Uma vitória tranquila da Noruega. E foi isso que aconteceu. Os 2 primeiros gols foi da Sophie Roman Hogg. Não sei se essa pronúncia é correta. Eu já deixo aqui de antemão, né? As pronúncias vão ficar devendo. Mas os 2 primeiros gols foram dela. E os 2 primeiros gols foram muito parecidos. Um cruzamento pelo lado direito aqui. Vamos pegar o campinho da Filipinas.
O cruzamento vem desse lado, tá? Você que está olhando pela tela, não está só ouvindo. O cruzamento veio pelo lado direito. As duas jogadas foram por esse mesmo lado. O cruzamento cruza a área inteira aqui da Filipinas. E no primeiro gol, a habilidade da jogadora, porque ela pega, ela vai com o pé, né? Quase sem ângulo e ela encobre a goleira McDaniel. Encobre a goleira o chute dela e ela faz um belo gol. O segundo gol foi exatamente semelhante. Exatamente semelhante, né? Exatamente semelhante não é. Olha aí o erro do português, né? Foi muito semelhante. O cruzamento veio do mesmo lugar, do mesmo lado direito, só que dessa vez ela cabeceou do mesmo canto e encobrindo a goleira McDaniel. A Noruega, ela abre o placar ela abre o placar e já garante o jogo logo no comecinho, aos 17 minutos do primeiro tempo. E a seleção filipina é treinada por um técnico que já foi técnico da seleção australiana. Cara, que estratégia mal pensada. Quem sou eu para falar de um técnico que já treinou uma seleção australiana, né? Quem sou eu para falar das escolhas do cara, mas que escolha infeliz que ele fez, né? Ele venceu a Nova Zelândia ali em uma bola, tomou um sufoco da Nova Zelândia, que não é uma seleção forte, e ele achou que dava para espelhar com a seleção norueguesa. Cara, que escolha infeliz. Quando começa o jogo e as Filipinas começam espelhando o jogo mesmo, fazendo um jogo, antecipando a marca, avançando a marcação, tentando pressionar o Noruega, eu já logo de cara falei, isso aí vai dar uma merda gigantesca, vai dar uma merda gigantesca, porque o primeiro jogo não é, o primeiro jogo contra a Nova Zelândia não é parâmetro de absolutamente nada dessa seleção norueguesa. Ele deveria ter assistido o jogo contra a Suíça. Só que eu acho que ele viu o primeiro jogo, a Nova Zelândia ganhou delas. O segundo jogo, nós ganhamos da neozelandesa. Então vamos espelhar. Vamos bater de frente que a gente faz alguma coisa legal. A gente consegue buscar essa classificação. Que escolha infeliz, cara. Um técnico que na teoria é experiente, né? É experiente. Até a seleção filipina se ligar que não dava para espelhar o jogo, já estava 4-0. E aí já virou uma questão de não é perder mais, virou uma questão de vamos fazer um gol pelo menos, né? Na seleção norueguesa. Então você sai de um momento em que você sonha em buscar uma classificação para um momento em que fazer um gol é um resultado positivo. Você é eliminado e fazer um gol é um resultado positivo. Cara, eu não sei como é que com todo respeito, né? Deve ser um cara que eu não conheço a história dele, deve ser um cara que tem uma história riquíssima, mas um cara desse é treinador de uma seleção, né? Tudo bem, é uma seleção fraquíssima. E ia perder, na minha opinião, mas 6-0. E só não foi mais, porque as norueguesas tiraram o pé. Foi igualzinho a seleção sueca contra a Itália. Elas só não marcaram mais, porque elas não quiseram marcar mais. Porque elas abaixaram um pouco a intensidade, porque elas tinham que já estar classificado, né? Com essa vitória já estava classificada. A Nova Zelândia precisaria necessariamente vencer e não dava qualquer sinal de que ia vencer contra a Suíça. É óbvio que o jogo acontecia ao mesmo tempo, mas eles recebem informação, né, gente? Eles recebem informação. E não precisava forçar mais. Com 3-0, com 4-0, para que você vai humilhar, né? Uma seleção com o torcedor que está lá fazendo uma festa bonita. Poderia ter vencido por mais de 10 gols, tranquilamente. Porque a Sophia Harrison foi expulsa aos 67 minutos. E foi muito bem expulsa. Uma entrada. E aí ela vai dar um sorrisinho para a árbitra, né? Fala que finge que faz que não entende. Uma entrada totalmente sem noção. Você perdendo o jogo, né? Você perdendo de goleada. Você estava perdendo de 5-0 àquela altura. E qual que é o objetivo, né? Eu acho que elas se empolgaram muito. O treinador fez a escolha horrível, a pior escolha possível. E eu acho que elas se iludiram demais, né? Se iludiram demais. Se tivesse vencido a Suíça é outra história. Mas elas venceram da Nova Zelândia, né? Que na teoria era a terceira força do grupo. Não era nem a maior força do grupo, era a terceira força do grupo. Então eu acho que aquela vitória contra as donas da casa fez o negócio subir a cabeça, né? Um vexame desnecessário, né?
A derrota, para mim, ia acontecer, porque era um embate da melhor seleção do grupo, e isso ficou evidente, contra a pior seleção do grupo. Então, a gente pode até perder, mas a gente vai cair lutando e de forma honrosa. Caiu sendo goleada e da pior forma possível, com uma jogadora a menos, né? Só para continuar, né, os gols na sequência, como é que foi? Caroline Graham Hansen, um golaço de fora da área. Eu vou dar uma moral para Linda Caicedo e vou escolher o gol da Caicedo como o mais bonito do dia. Mas esse gol da Hansen, uma pintura das mais absurdas. Ela chuta de muito longe aqui por esse lado esquerdo do campo de defesa da Filipinas, lado direito do ataque da Noruega. Ela chuta mais ou menos daqui, ó. Não é nem da entrada da grande área. Ela chuta, dá um chute cruzado, a goleira não tem nem chance. E aí, a goleada consolidada, construída. O quarto gol vem aqui já com um gol contra da Alicia Barker. Um cruzamento dentro ali da pequena área, ela vai tentar cortar e a bola acaba quicando nela, né? Acaba rebatendo nela, entra, faz o gol e a goleada só vai piorando, né? A goleada só vai piorando, porque o quinto gol vem numa cobrança de penalidade, 53 minutos. E é por isso que eu falei, parecia que ia ser uma parada assim, de 11-0. Porque é 53 minutos, a Guro Reiten, não sei se é Reiten ou Reiten, né? Reiten é pronúncia alemã. Eu vou falar Reiten, porque eu não sei como é que é a pronúncia norueguesa, tá? A Guro Reiten ela toma o pênalti, um pênalti escandaloso, muito bem marcado. A árbitra nem marca no princípio, ela precisa do árbitro de vídeo, marca o pênalti. Tranquilidade, já tá goleando a adversária, faz o quinto gol da Noruega e aí aquela famoso vamos economizar, né? Vamos controlar, vamos cadenciar, porque ali no jogo contra a Nova Zelândia e Suíça pode acontecer qualquer coisa, mas se a gente passar, a gente já fez a nossa parte, mas se a gente passar, vamos se poupar, né? Vamos se poupar para o jogo das oitavas de final, começam a entrar reservas, aí a Harrison, a gloriosa Harrison é expulsa de uma forma absolutamente bizarra, e o jogo fica absolutamente controlado para a Noruega. A Filipinas ainda tenta ir para cima. Assim, uma tática totalmente suicida. Eu falei, cara, assim, você vai para um jogo onde você já é azarona, você muito provavelmente vai perder. É um jogo para você encerrar a Copa do Mundo de forma honrosa, entregar para o seu torcedor algo assim, pô, perdemos de 1-0 da Noruega. Seguramos a melhor seleção do grupo. Perdemos só de 1-0. Não, foi uma humilhação, né? Foi uma humilhação e indo para cima, com uma jogadora a menos, tentando ir para cima, e a Noruega não quis. Não, se sair, saiu, se não sair, não saiu. E foi assim que acabou saindo o terceiro gol da Hogg. Hat-trick, completou o hat-trick. Goleada absolutamente tranquila, um jogo muito controlado. Eu já antecipava isso pela evolução que a gente viu. O primeiro jogo, eu falei, eu volto a repetir aqui, eu acho que elas estavam sem cabeça, porque para quem não se recorda, no primeiro dia da Copa do Mundo ocorreu um tiroteio. Um cidadão, ele atirou e matou algumas pessoas próximo ao hotel da Noruega. Elas foram para o jogo, na minha opinião, sem cabeça nenhuma para aquele jogo. Sem nenhuma condição psicológica para aquele jogo. Foi uma correria, uma série de erros das duas seleções e a Nova Zelândia acabou saindo vencedora. Segundo jogo já foi uma pegada diferente. A Noruega ainda errando muito, mas já jogando mais que a Suíça. E eu falei, cara, fazendo uma projeção do que vai ser contra a Filipinas, o time mais fraco do grupo, elas vão vencer fácil. E foi mais fácil do que eu imaginava. Por quê? Porque primeiro que o treinador filipino, ex-treinador da seleção australiana, para mim cometeu a pior gafe, sim, da Copa do Mundo, eu acho. A pior gafe da Copa do Mundo. E as jogadoras também acreditaram, talvez ele tenha feito uma preleção de que dava para vencer, né? E as jogadoras acreditaram nele. E nessa inocência de acreditar num treinador que na teoria é experiente e entende de Copa do Mundo, acabaram saindo goleadas, na minha opinião, de forma humilhante, né? Mas foi uma bela participação. Conseguiram a primeira vitória da seleção na Copa do Mundo contra as anfitriões que estão fora. A Nova Zelândia acabou ficando de fora
E quando eu acompanhava os dois jogos ao mesmo tempo, eu falava, cara, como é que a Nova Zelândia perdeu para essa seleção horrorosa da Filipinas? Com todo o respeito, gente. Não adianta a gente ficar de demagogia aqui. E eu falei, cara, eu gostei muito da festa. Eu me alegrei, comemorei também a vitória da Filipinas. Junto, eu via o torcedor filipino pela TV. Eu comemorei junto. Eu falei sobre isso no podcast, não nego. Mas após esse jogo, você, cara, você ser eliminado, você é uma anfitriã, né? Eu fico assim, eu fico sentido pelo torcedor. Porque é uma seleção anfitriã. E o torcedor estava indo lá, estava comparecendo, estava fazendo uma festa bonita. O futebol não é uma tradição na Nova Zelândia, mas o torcedor marcou presença, fez a sua parte. Por isso que eu fico sentido pelo torcedor. Como é que essa seleção neozelandesa, que é a terceira força do grupo, jogou um bom futebol contra a Suíça, jogou um bom futebol contra a Filipinas? Como é que essa seleção perdeu para a Filipinas, né? Como que elas conseguiram fazer isso? A eliminação foi graças a elas mesmas. E, cara, é impressionante porque como é que é a jogadora, o nome? A Jaque Hand. Cara, como o futebol ele é cruel, né? Como o futebol ele é cruel. Vamos pegar o campo da Suíça aqui, como a gente sempre vem fazendo. Ela corre numa diagonal aqui pelo lado direito da defesa da Suíça e ela chuta uma bola balãozinho. O balãozinho cobre a goleira Thalmann e bate caprichosamente no ângulo, na trave, no ângulo da trave aqui, né, do lado esquerdo do gol. Um pecado, cara. Um pecado. No jogo contra Filipinas, essa mesma Jack Hand, como é que é o Jack Hand? Jack Hand. Ela acertou a trave também. No jogo contra Filipinas, ela acertou a trave. E nesse jogo contra a Suíça, ela acertou a trave também. Como o futebol ele é cruel, né? Como o futebol ele é cruel. Foi um jogo de 0-0. O primeiro tempo eu acho que foi mais da Nova Zelândia. A Nova Zelândia recuperava a bola muito rápido, estava melhor na partida. Não digo que dominavam as ações, mas elas estavam com mais volume de jogo. A Suíça estava aceitando demais e estava sofrendo de forma desnecessária. O segundo tempo já se inverteu um pouco. A Suíça começou a jogar mais, pôs a bola no pé. Eu acho que até elas entenderam que, olha, aqui no futebol, um bate-rebate, né? E com a Noruega goleando, a gente não pode correr esse risco. Não dá para, porque até então a Suíça tinha 4 pontos, a Nova Zelândia, a Suíça tinha 5 pontos, né, com empate. Mas se a Nova Zelândia vence, ficaria com 4. E a Noruega ficaria com 4 também. Mas a Noruega superaria a Suíça no saldo de gols, né? Então, eu acho que no segundo tempo, a treinadora deve ter dado uns come lá, falou, ó, gente, vamos fazer alguma coisa a mais, porque o torcedor tá empurrando. A Filipinas ganhou delas, num jogo, assim, num gol que meio que caiu do céu. Se cai um gol do céu aqui, a gente tá fora da Copa. Vamos pôr a bola no chão, vamos jogar sério. E aí eu acho que a Suíça teve mais paciência, começou a controlar mais o jogo, começou a ganhar mais o meio-campo, deu um sufoco na seleção neozelandesa. Sufoco assim, né? De beirar a grande área, né? De prender, o famoso jargão do boxe, né? De prender o adversário nas cordas. Nada que fosse assustadoramente assustador para o torcedor neozelandês, mas ficava sempre uma tensão, né? Só você a gente ver os números. 3 chutes, 2 em direção ao gol. A Nova Zelândia, 12 chutes, 3 em direção ao gol. Então, é um pecado, cara. Eu fico triste porque é anfitriã e eu falei aqui, sempre falei mais de uma vez aqui, eu fico sentido porque o futebol não é uma tradição no país. E o país sediar uma Copa do Mundo é sempre uma festa muito bacana. E elas tiveram a possibilidade de se classificar. Elas terminam empatado com a Noruega. Houve essa possibilidade. Só que elas pagaram o preço pelos próprios, né, pelos próprios erros. Perder para Filipinas, se empata pelo menos, se sai com um empate de lá de 0-0, estava classificado. Né? Então, assim, óbvio que a gente lamenta, mas também foi culpa delas mesmas, né? E um pouquinho de falta de sorte também. Porque no jogo contra a Filipinas e no jogo contra a Suíça, a Jack Hand, infelizmente, olha, parece que a trave gosta dela, né? Lamentavelmente, parece que a trave gosta dela. Ficou assim.
Primeiro grupo fechado, Suíça líder do grupo, Noruega, grande promessa para o mata-mata da competição, tá? Apesar de terminar em segundo, fez uma campanha de recuperação, se classifica com um saldo de 5 gols. Olho na seleção norueguesa, porque agora elas ganharam a confiança que elas precisavam. Elas enfrentaram adversidades, enfrentou uma adversária complicada, com uma baita defesa como a Suíça, e termina com chave de ouro com uma goleada. Então elas enfrentaram todos os cenários possíveis, passando de um momento complicado mentalmente, de você lidar com aquela situação, passando por um segundo jogo já se recuperando desse baque, mas já enfrentando uma adversária forte, e passando por um terceiro momento de você enfrentar um adversário fraco e golear e fazer valer o seu favoritismo e toda a sua qualidade. Então, baita resultado. Fechado o grupo, mais uma vez. Infelizmente, lamento muito a eliminação da Nova Zelândia. Acho que a Suíça e a Noruega jogam mais que a Nova Zelândia, mas seria legal, assim, pro torcedor, né, pro torcedor anfitrião seria muito bacana, que agora vai ter que adotar alguma outra seleção. E eu espero, de verdade, que eles sigam enchendo os estádios, sigam aproveitando esse momento, de ter essa oportunidade de sediar uma Copa. Tá muito legal e uma festa absoluta. O torcedor sul-americano, ele é um espetáculo. O torcedor sul-americano, ele é um espetáculo. O jogo já começa com o torcedor com o estádio pintado de amarelo, cor da camisa da Colômbia. A gente vê várias bandeiras da Alemanha. Um setor do estádio ali, todo mundo com a bandeirinha da Alemanha, muito bonito, né? Um pouco mais silencioso, mas sempre também marcando presença. O torcedor sul-americano a gente sabe como é, muito barulhento. Qualquer jogada, qualquer marcação contra é vaia, qualquer jogada é grito, qualquer decisão da arbitragem que eles não concordem é vaia também. Muito bacana, gente. Sim, que espetáculo que essas colombianas protagonizaram e que espetáculo que é. Eu já tinha falado sobre essa jogadora no primeiro jogo da Colômbia. A Mayra Ramírez. Que jogadora que é essa Mayra Ramírez. Uma centroavante, ela deu uma canseira na defesa alemã que eu vou te contar. Ela era o desafogo, né? Era o desafogo, porque a Alemanha, ela até a posse de bola reflete muito isso. Ela ia para cima no seu toque de bola característico. De toques de bola lateral, tentar abrir os espaços, elas têm uma boa precisão do passe. E o primeiro tempo eu acho que foi comandado por elas. O início do jogo, ele é muito parelho. Ele é muito parelho, mas a Colômbia tem a primeira grande oportunidade do jogo com a Mayra Ramírez. Escanteio, ela cabeceia para fora, faltou ali não digo nem que faltou pontaria, ela antecipou muito o pulo e quando ela foi cabecear ela já estava caindo. Só que esse foi o primeiro sinal de que a Alemanha tinha uma falha séria na bola parada. Esse foi o primeiro sinal. Foi apenas o primeiro sinal. Após esse grande lance da Colômbia, a Alemanha passa a dominar o primeiro tempo, né? Cortando a linha de passe, adiantando a sua marcação, e quando tem a posse de bola, circulando bem essa bola, uma precisão de passes muito, assim, muito, muito bonito, né? Porque a gente vê vários jogos onde a gente vê muitos erros. E a seleção alemã errou também. No primeiro jogo elas também erraram muitos passes, mas de uma forma geral elas acertam muitos passes, né? É uma característica da escola alemã. A gente vê que tem uma escola alemã. Só que a gente vê que tem uma escola colombiana também. O primeiro tempo termina 0-0. Eu acho que a Alemanha teve... A primeira grande chance, como eu falei, foi da Ramírez. Ela cabeceia para fora. Mas ao longo do primeiro tempo, a Alemanha teve duas grandes oportunidades. A primeira delas com a número 20, se eu não me engano. Eu acho que é a número 20, a Magul. Veio uma bola, as alemãs estavam no ataque e uma bola que meio que sobrou para ela ficou no vácuo. Ela estava ali na entrada da pequena área. Ela estava aqui, ó. Pegar o campo da Colômbia. A bola vem cruzada aqui, ela estava aqui, ó. E ela chuta o vácuo. Ela chutou o vácuo. E ali foi a grande chance da Alemanha. A primeira grande chance da Alemanha. A segunda grande chance foi com a Pop.
Alexandra Popp, que inclusive fez o gol da Alemanha. Ela avança por esse lado direito aqui do ataque e ela chuta uma bola que passa rente à trave, passa tirando tinta da trave, né? A Alemanha acho que teve as principais oportunidades do primeiro tempo. O primeiro tempo terminou empatado, foi um bom jogo. Mas pro final do primeiro tempo aí a Colômbia volta pro jogo também. Na base da raça, né? Elas voltam, termina com um escanteio, com uma cobrança de escanteio, que foi uma bela cobrança, mas teve a falta na goleira. E acabou assim. O segundo tempo tinha uma promessa muito grande de que a Alemanha fosse voltar melhor. E não foi bem assim. E não foi bem assim. A valentia das colombianas falou mais alto. A valentia das colombianas falou muito alto. A Linda Caicedo. E aí eu deixo. Eu presto aqui meu profundo respeito a Hansen, que fez um golaço. Mas o gol da Caicedo, para mim, eu vou votar no gol da Caicedo. Uma cobrança de escanteio. Ela, a número 2 da Colômbia, se não me engano, pega. A bola sobra para ela, ela chuta. E a bola bate numa jogadora da Colômbia, que está na frente dela. A bola sai por esse lado aqui, ó. Pelo lado direito. Pelo lado esquerdo do ataque da Colômbia. E a Linda Caicedo, meio sem ângulo, ela corta para o meio. E ela chuta a bola no ângulo. Ela chuta a bola no ângulo. Assim, é dois movimentos. É um corte e um tapa seco no ângulo. A Colômbia abre o placar. 52 minutos. Tá? E aí foi um jogo assim, onde a Alemanha tentou colocar mais volume. E a Colômbia sempre na figura da Ramírez, dando susto. Inclusive ela teve um contra-ataque aqui pelo lado direito do ataque, lado esquerdo da defesa alemã. Ela dá um chute que é muito parecido com o da Pop, né? O chute passa muito rente à trave. O jogo foi passando. Uma tabelinha muito bonita da Alemanha com como é que é o nome dela? Número 6, a Lena Obendorf. Ela recebe sozinha e a goleira da Colômbia acaba fazendo a falta. Ela vai tentar tirar a bola, derruba só a Obendorf e a Catalina Pérez acaba derrubando, toma um cartão amarelo e a penalidade é marcada. A Alexandra Popp, muito sangue frio, uma bela cobrança de penalidade. Ela empata o jogo, isso aos 89 minutos do segundo tempo. 89 minutos de jogo. 89 minutos do segundo tempo é óbvio, né? 44 do segundo tempo, 89 minutos de jogo. De jogo. E aí, cara, como é que é o futebol, né? Como é que é o futebol? Porque a primeira grande oportunidade do jogo foi da Ramírez. É que eu falei. Uma cabeçada que ela cabeceou um pouquinho para fora, acho que ela pulou um pouco adiantado, cabeceou para fora. Achei um pecado não ter tido um gol dela, porque o que ela correu, essa atleta, o que ela correu nesse jogo foi qualquer parada. Porque a Alemanha ia para cima. Elas tentavam criar alguma coisa. As jogadoras colombianas, todas elas no campo de defesa, para impedir o ataque alemão. E ficava só a Ramírez adiantada, porque ela é o desafogo. Quando a Colômbia já recuperava a bola, ela era lançamento para Ramírez. Era lançamento para Ramírez. E o que ela correu nesse jogo foi uma barbaridade. Né? Foi uma barbaridade. Ela já tinha me chamado a atenção no primeiro jogo da Colômbia, me agradou de forma muito positiva e nesse jogo me agradou ainda mais. Né? O time jogou assim com uma dedicação, com uma raça, com um empenho que foi premiado. O gol da Linda Caicedo veio no escanteio. Então a primeira chance do jogo de qualquer seleção foi no escanteio. O primeiro gol da Colômbia veio no escanteio e o segundo gol, o terceiro gol do jogo, o segundo gol da Colômbia veio no escanteio também. A Manuela Vanegas cabeceia livre, leve e solta na marca do pênalti, no cantinho do gol, assim, no apagar das luzes. A juíza deu 6 minutos de acréscimo. E o gol da Manuela Vanegas veio no 6, alguma coisa. 6 e alguma coisa. Quase 7 minutos. Aqui tá 7, mas era 6 e pouco ainda. Era quase 7. Assim, era no final do jogo. No final da partida. Era, assim, era no apagar das luzes. Cara, espetacular. Assim, um espetáculo do que o futebol ele pode protagonizar de melhor em termos de emoção.
o torcedor colombiano vá ao delírio e, como eu falei, eu não me contive também, né? Nem tava torcendo para a Colômbia. Eu vou ser sincero, nem tava torcendo para a Colômbia. Eu tava assistindo para ver, cara, espero um grande jogo. A Alemanha simplesmente sobrou na primeira partida, a Colômbia fez uma bela partida, então vamos ver, né, como é que vai ser esse embate. E eu achava que a Alemanha fosse ganhar. Eu achei que ia ser uma vitória até tranquila da Alemanha. Assim, pelo seu toque de bola refinado, na paciência das alemãs de ir construindo a jogada, de ir chegando e chegando, empurrando as adversárias, ganhando volume, eu achei que uma hora ia chegar. E a verdade é que a raça sul-americana prevaleceu, né? Prevaleceu. Não, a Colômbia jogou melhor que a Alemanha? Não. Mas a Colômbia foi mais decisiva. A Colômbia, a posse de bola, ela é uma demonstração clara disso. E os chutes também, né? De que a Alemanha foi para cima. A Alemanha tentou, a Alemanha buscou, faltou pontaria, faltou acertar o último passe, faltou ser mais decisiva no último terço de campo. E a Colômbia foi cirúrgica. Foi cirúrgica. Volto a repetir, eu nem estava torcendo para ninguém nesse jogo. Mas, cara, o que foi esse último gol, eu não me contive. Assim, foi uma parada assim que foi só de lembrar eu fico arrepiado aqui. Assim, é um negócio que transcende o esporte. Isso sim, né? Aqui já fazendo uma crítica ao Tite, isso sim é algo que transcende o esporte. Isso é algo que transcende o futebol, né? Isso é o verdadeiro fator que transcende o futebol. Cara, espetacular. Eu vou ficar repetindo essa palavra porque foi algo espetacular. A seleção alemã, acho que ela sentiu na pele o que a seleção brasileira sentiu. Um primeiro jogo tranquilo, com uma goleada, e no segundo jogo você enfrenta um adversário implacável. Um adversário que sabia, que reconheceu a força da seleção alemã e sabia que a Alemanha era melhor, mas que jogou com outros componentes, jogou com outros fatores, né? Algo, a famosa resiliência, a famosa garra, correr o jogo inteiro, se entregar os 90 minutos, mesmo que você não tenha mais perna, se entregar os 90 minutos, ir para todas as bolas, ir para todas as divididas, ir para todas as disputas de cabeça, não dá nenhuma chance para adversário. As colombianas foram implacáveis nisso. Elas sobraram nisso no jogo. Pode ter perdido na qualidade técnica, mas assim, o ambiente, a ambientação, o apoio do torcedor, a garra, a vontade, a entrega, a dedicação, o esforço, você se matar pelo companheiro. Cara, elas deixaram tudo isso dentro de campo. E eu confesso a você que senti um pouco disso na seleção brasileira, né? Eu senti um pouco disso da seleção. Podia nem fazer um jogo tecnicamente vistoso, mas, cara, de você sentir aquela garra, pô, não é um jogo bom, não tá rolando. As francesas só ficam com a bola o tempo inteiro, mas daqui elas não vão passar. Aqui, na raça, elas não vão ganhar da gente. Eu senti um pouco isso. Um pouquinho de nervosismo. Ali teve um pouco de nervosismo. A Colômbia sabia que do outro lado era uma ampla favorita ao jogo, respeitou a adversária, respeitou o seu futebol e respeitou, cara, a forma de como é que a gente pode ganhar delas. É assim. Então é assim será feito. E assim foi feito, né? E assim foi feito. Num grupo onde a Alemanha era, eu pelo menos imaginava, sinceramente, que faria 9 pontos, a Colômbia lidera com 6 pontos, né? E o Marrocos tem a possibilidade até de se classificar, né? Ainda no, é praticamente impossível, né? Vamos combinar. A gente tem que ser honesto aqui. Elas fizeram 3 pontos, a mesma coisa que a Filipinas fez, mas a menos que aconteça algo muito, assim, muito do improvável, do praticamente impossível do futebol, o Marrocos se classifica, né? Mas a Colômbia faz uma grande festa porque a Colômbia já tá lá, né? Temos uma sul-americana já. Temos uma sul-americana. Eu, ser bem sincero com vocês, depois desse jogo contra a Colômbia, eu vou torcer por um sul-americano. Você pode até estar falando, pô, mas vai torcer para a Colômbia, vai torcer para a Argentina. Eu vou torcer para uma sul-americana. Vou torcer, sou mais Brasil, sou 100% Brasil, mas eu vou torcer para sul-americano também. Foi igual a Copa do Mundo no Catar. Pô, você torceu para a Argentina? Eu torci para um sul-americano, gente.
Eu já estava cansado dos europeus ganharem. Eu tô cansado de ser europeu. Se bem que a Copa do Mundo Feminina já tem. O título é dividido em mais continentes, mas tô cansado de Estados Unidos ou Europa. O Japão quebrou esse bolo aí, né? A seleção japonesa quebrou esse. Mas já faz muito tempo, né? Já faz muito tempo que a seleção japonesa venceu a Copa. Então, as favoritas é a seleção americana ou uma seleção europeia. Por isso que eu torço para um sul-americano. Torço muito para um sul-americano. A resiliência que a Colômbia mostrou nesse jogo, ela mostra para a Copa do Mundo de que, olha, você não precisa ser o melhor. Você não precisa ser o melhor tecnicamente, mas você pode ser o melhor em outros aspectos. Existem outras formas. O futebol ele é um jogo de momento e de intimidação. E a partir do momento que você não se intimida e que você usa, potencializa a força do torcedor ao seu favor, cara, alguma coisa pode acontecer. Alguma magia pode acontecer. E aconteceu, né? Não foi só magia, foi muita competência também, tá? Cara, impressionante. Muito feliz com a vitória da Colômbia. Estou muito feliz mesmo, assim, de ter tido a possibilidade de presenciar esse jogo, né? Foi algo espetacular, tá? Foi algo espetacular. Eu vou encerrar o podcast por hoje. Os podcasts da Copa do Mundo eram para ser curtos, mas jamais um podcast. Não tem como, né? Cada dia acontece algo espetacular, né? Cada dia acontece algo espetacular. Então, o convite fica assim. Mais uma vez eu vou fazer. Eu não deveria fazer mais o convite a você, mas vou fazer o convite de novo, tá? Vou fazer o convite de novo. Você que não tá acompanhando nada. Então, primeiro assim, você que não viu nada do dia. Você quer, quero ver alguma coisa. Procura os melhores momentos. Não vou classificar um gol, tá? Se você quer ver um gol, alguns gols, procura o gol da Caicedo e o gol da Caroline Graham Hansen. Caroline Graham Hansen. Foi um belo gol. Foi um belo gol. Foi um golaço, né? Belo gol, eu tô sendo. Foi um golaço. Né? Vamos ser sinceros, foi um golaço. Mas quero ver só uma coisa. Procura os melhores momentos dessa partida entre Alemanha e Colômbia. Foi algo absolutamente espetacular. Como eu disse antes, isso sim é algo que transcende futebol. Isso sim é algo que, cara, você olha e você fala, cara, por isso que eu amo esse esporte. Por isso que eu amo esse esporte. Porque ele nos permite momentos como esse. De você chegar no último segundo do jogo, praticamente, numa cobrança de escanteio, e você conseguir uma vitória para cima da Alemanha, né? Para cima da poderosa seleção alemã. Então, que momento, tá? Que momento do esporte, que momento do futebol, que momento do futebol colombiano. Que ali foi uma explosão, né? O torcedor fez uma festa muito bonita, tá? É isso, gente. Vou encerrar por hoje. A gente vai acompanhar a rodada de domingo do Campeonato Brasileiro. A gente vai gravar 2 podcasts mais uma vez. Se você está acompanhando a gente, deixa agradecer, né? Deixar os créditos à ESPN Brasil. E se você está acompanhando esse nosso podcast de Copa, deixa uma moral pra gente, né? Deixa uma moral pra gente. Encerro as atividades por hoje. Vamos descansar, né? Para voltar bem. Campeonato Brasileiro. E depois o podcast da Copa do Mundo, da rodada da Copa do Mundo, que agora entra na fase decisiva, né? Na fase decisiva dos grupos. É isso. Agora sim, fecho. Muito obrigado. Um forte abraço. E amanhã estamos aí. Tchau.